Olá a todos, meu nome é Marcos Paulino Rori Júnior, eu sou professor do curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás e neste vídeo eu vou falar sobre o enunciado do trabalho prático da disciplina de Inteligência Artificial aplicada a sistemas de transportes. Então vamos falar um pouquinho. Então, o objeto de estudo do trabalho será a rodovia Presidente Dutra, que é gerida pela concessionária Nova Dutra. O objetivo do trabalho será prever o quantitativo de volume de veículos, né? Quantos veículos terão nos respectivos pedágios. Então, nós iremos usar uma série histórica do número de veículos por mês que passa por esses pedágios da rodovia. E nós queremos prever, então, como que será esse volume nos próximos 2 anos. Essa rodovia é uma rodovia muito importante no país, né, para quem não conhece, porque ela tem um percurso, do percurso dela, ela também passa por São Paulo e Rio, ou seja, liga as duas maiores cidades do país, né? Isso aqui é uma imagem, um mapa, perdão, diretamente da concessionária, né, que mostra essa parte que liga São Paulo ao Rio. E aqui é uma versão simplificada do próprio site do governo de infraestrutura, né? Então a BR-116, que é a Presidente Dutra, ela liga então São Paulo e Rio, e ela também continua ao longo do país, né? Mas essa é o principal trecho dela. Então vamos lá. Nós vamos utilizar então os dados que são fornecidos de forma aberta pela própria ANTT. Então a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela divulga de forma pública o quantitativo, o número de veículos que passa nas praças de pedágio dessas rodovias, né? De todas as rodovias do país, federais. Este gráfico na tela mostra a evolução do volume de veículos de passeio nas praças de pedágio da rodovia Presidente Dutra. Então podemos ver, né, que aproximadamente em 2010 tínhamos em torno de 3 milhões de veículos por mês. Quando a gente está aqui no finalzinho de 2019, comecinho dessa parte de 2020, teríamos então aproximadamente 6 milhões de veículos por mês. Então, o objetivo é que vocês vão treinar um modelo de regressão linear e um modelo de uma rede neural artificial múltipla camada para prever como que será esse volume, né, com base nesses dados históricos, para os próximos 2 anos. Né? Então aqui seria um modelo de regressão linear, né, seria essa equação. Já a rede neural artificial teria, por exemplo, o seguinte formato, né, um exemplo de várias possíveis redes que podem ser treinadas para moldar a esses dados. Então, de forma resumida, o objetivo, o enunciado do trabalho que vocês deverão fazer vocês deverão prever esse volume de veículos de passeio na rodovia Presidente Dutra para os próximos 2 anos. A data de entrega, né, será para 10/9/2020. E vocês então vão entregar um notebook contendo a previsão desse volume, usando o método de regressão linear com descida do gradiente e também da rede neural artificial de múltiplas camadas. Ok, então vamos, mãos à massa, vamos começar o trabalho. O objetivo do vídeo é então apresentar para vocês o comecinho do trabalho para que vocês então possam completá-lo. Então nós iremos usar a plataforma Kaggle para fazer o trabalho e iremos usar o dataset, este dataset que eu mesmo coloquei diretamente do site da NTT na plataforma. Então vamos entrar nessa URL, nesse endereço aqui. Ao entrar na página, basta clicar no botão New Notebook, novo notebook, para então começarmos a trabalhar com os dados. Aqui iremos usar os valores default, né, os valores padrão, a linguagem Python como notebook. Então, por fim, clicaremos no botão Create. Será criado o nosso notebook e, de forma semelhante aos vídeos anteriores, vamos limpar aqui os dados da célula para começar zerado o nosso trabalho. E a primeira coisa que faremos é renomear o nosso notebook. Então vamos colocar aqui trabalho 1 da disciplina, né? O seu nome. Então vou colocar Marcos, apertar Enter. E vamos então começar aqui. Nós podemos ver os dados de entrada, né? São vários dados para vários anos, mas tem um arquivo chamado all.csv que
possui todos os dados num único arquivo. Isso vai ajudar bastante, né? Porque não precisamos então criar várias bases. E temos nossa pasta de saída vazia. Perfeito. Então, a primeira coisa que iremos fazer é criar a seção de preâmbulo. Então, vamos clicar em Markdown, colocaremos no cabeçalho e escreveremos preâmbulo. Iremos executar a célula. Pronto, iremos então começar a seção de preâmbulo. Lembre que na seção de preâmbulo é onde faremos importaremos, né, as bibliotecas que iremos usar para o nosso trabalho. Especificamente, a primeira célula, que é uma célula de código, né, nós iremos encarregar as bibliotecas básicas. Então vamos colocar aqui, vamos carregar as bibliotecas básicas, que são import numpy as np, import pandas as pd. Pronto, executaremos essa célula. Em seguida, vamos carregar a biblioteca de plotar gráficos, que é o matplotlib. Então vamos fazer dessa forma. Vamos carregar as bibliotecas de geração de gráficos. Então import matplotlib.pyplot as plt, como plt. Opa, um errinho aqui, matplotlib, agora foi certinho. Lembrando, pessoal, que esse as permite então eu usar essa palavra, né, plt, ao invés de ter que digitar o nome completo da biblioteca. Então, em vez de digitar numpy, eu digito np, em vez de digitar pandas, eu posso digitar pd, certo? Por fim, nós iremos carregar as bibliotecas de machine learning. Então, vamos lá. Então, from sklearn.preprocessing, nós vamos importar standard scaler, que é a nossa para normalizar os dados. Agora vamos importar da biblioteca sklearn.modulselection, nós vamos importar a função de train test split para dividir os dados em conjunto de teste e treinamento. Nós também vamos importar os nossos modelos, né, do linear model. Nós vamos importar o algoritmo de descida do gradiente estocástico. E por fim, nós importaremos também a biblioteca de rede neural a uma rede de múltiplas camadas para regressão, chamado MLP Regressor. Vamos executar. Então, tudo pronto. Então, o código nosso está 100% do preâmbulo funcionando. Após terminarmos o preâmbulo, é a seção de carregamento do dataset, é onde nós iremos, então, carregar nosso dado de fato. Então, vamos clicar em Markdown para criar uma nova seção. Vamos colocar aqui carregar o dataset. Iremos fazer, então, o carregamento do nosso dataset. Então vamos lá. Primeira coisa é, colocaremos aqui dataset é igual pd.read csv, colocaremos entre aspas aqui e vamos colocar o nome do arquivo. Igual eu disse, aqui temos o arquivo para vários anos separado, mas esse arquivo all.csv, all em inglês quer dizer tudo, já tem todos os dados num único arquivo. Então vamos clicar aqui nesse botão para copiar o caminho do arquivo. Vamos colar aqui. Vamos digitar vírgula e apertar Enter. Por quê? Porque esse arquivo ele tem uma peculiaridade. A primeira é que o separador dele não é vírgula, é ponto e vírgula, né? Então vamos colocar aqui ponto e vírgula, o separador, vírgula. O próximo parâmetro quer dizer que, como ele é um dado que foi produzido pela agência brasileira, ele usa a vírgula ao invés do pontinho para separar a fração do número. Por exemplo, em vez de ser 99,7, é 99,7. Então, nós vamos falar para o Pandas que o decimal aqui é a vírgula, né? Para ele saber que, então, nesse caso, a vírgula não é que está separando os dados, mas a vírgula está sendo usada para representar a fração dos números. E, por fim, vamos falar que o dado está na codificação ISO 88591. Que é uma codificação utilizada geralmente pelo Excel do Windows para criar esse dado, né? Então, isso vai ser suficiente então para a gente carregar o nosso dataset. Para verificar se o dataset foi carregado normalmente, vamos digitar então dataset.head para imprimir as primeiras linhas, né, o cabeçalho do nosso dataset. Podemos ver aqui, né, que está ok, né? Nós temos então a concessionária, temos o mês e o ano, o sentido, a praça, a categoria, o tipo de veículo e o volume total. Certo? Então vamos lá. A próxima etapa é nós verificarmos qual a concessionária que nós iremos trabalhar. Nós vimos o exercício que nós iremos trabalhar com a concessionária Nova Dutra.
Mas vamos checar quais concessionários estão disponíveis. Então a gente pode colocar o comando da seguinte forma: dataset, pegaremos a coluna concessionária, utilizaremos a função unique. Essa função então vai retornar os nomes únicos dessa coluna, né? Então ele vai imprimir aqui. Podemos ver. Então, Rodovia do Aço, Autopista Fluminense, 01 Nova Dutra, Concer, CRT, etc, 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 né? Então temos várias concessionárias aqui, por exemplo, a Concebra 16, aqui em Goiás e por aí vai. Então pessoal, agora nós temos que filtrar dessa dataset, né, os dados, as linhas referentes à Nova Dutra, né? Então nós queremos colocar esse dataset filtrado numa variável do nosso projeto, né? Então uma forma de fazer isso que o Pandas nos dá, muito conveniente, é que nós podemos filtrar, passar uma lista de como verdadeiro ou falso por dataset, e com base nesta lista ele vai então selecionar aquela linha ou não. Então vamos entender um pouquinho mais na prática. Se eu colocar, por exemplo, aqui, olha só, dataset, coluna concessionária, igual. Vamos copiar aqui certinho, olha. Copiar aqui, vou colocar entre aspas, 0.1 Nova Dutra. Copiei certinho aqui, né? Se eu fizer isso, ele vai me retornar, então, para cada linha do meu dataset, falso ou verdadeiro, né? Você vê que a maioria é falso, porque a maioria tem diversas outras concessionárias, né? Então, essa lista como falsa ou verdadeira para cada linha, ela serve de parâmetro para o Pandas. Eu posso colocar aqui agora dataset e colocar essa lista, ou seja, coloco aqui entre chaves essa lista, para retornar então agora só aquelas listas que essa comando ou essa especificação, essa lista deu verdadeiro. Isso só vai dar verdadeiro, por exemplo, aqui na linha, por exemplo, 1800, na 1801 e por aí vai. Ou seja, nas linhas que estão fazendo referência à concessionária Nova Dutra, ok? Então, vamos fazer isso, vamos criar então uma variável chamada dataset Dutra, que vai então receber esse filtro do nosso dataset. Então, para o dataset, nós então vamos usar essa filtro aqui, essa lista aqui, que vai ser dataset concessionária igual a 01.Nova Dutra, tem que ser certinho, né? E ele vai então criar essa variável dataset Dutra. Ok. Agora iremos ver quais são as categorias de pedágios que essa rodovia oferece, né? Perdão, que essa concessionária oferece, né? Então vamos colocar aqui dataset Dutra, ou seja, o dataset que nós filtramos agora, colocamos essa variável. Observe que esse dataset, o filtro só está nessa variável, o dataset normal ele permanece intacto, né? Então vamos olhar agora a coluna categoria. E vou colocar para me mostrar somente os valores únicos dessa coluna, também unique, né? O que ele vai me mostrar? Que a concessionária Nova Dutra, ela divide o pedágio nesses tipos de categoria. Categoria 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Isso aqui, pessoal, é uma tabela que eu tirei do próprio site da Nova Dutra. Então, eles têm aqui as categorias e os tipos de veículos. Então, por exemplo, na categoria 1, se refere ao veículo de automóvel, caminhonete, furgão, certo? E aqui tem os preços de pedágio para cada uma das rodovias, né? Dos trechos, perdão, da Presidente Dutra. E aqui é a mesma coisa para os outros tipos. Então, por exemplo, no categoria 6 é o caminhão com reboque, ou caminhão trator com semi-reboque, por aí vai. Ok? Então, como nosso trabalho visa prever o volume de carros normais, carros de passeio, nós vamos então focar em filtrar novamente para extrair da base somente os dados que fazem referência à categoria 1. Então, voltando ao notebook, vamos então fazer a mesma estratégia para filtrar, né? Se nós colocarmos aqui dataset Dutra é igual categoria, pegarmos a coluna categoria e falar igual a categoria 1, vamos copiar aqui certinho, colocar entre aspas isso aqui, ele vai me retornar então se verdadeiro ou falso para cada linha, ou seja, ele vai falar, olha, a linha 1800 da base, esse cara aqui é verdadeiro, essa aqui não é verdadeiro, e por aí vai, ok? Então nós vamos passar essa linha agora com essa lista como parâmetro para o dataset, e ele vai fazer então um novo filtro. Eu vou chamar aqui para ficar mais simples, vai ser assim, dataset, underline Dutra, underline
passeio, né, para nós sabermos que estamos fazendo referência aos veículos de passeio, né. Vamos colocar dataset Dutra, chave, agora colocaremos o filtro, né, que é dataset Dutra, chave, categoria, essa coluna, quando essa coluna for igual a categoria 1, fechamos chave, ele vai me retornar então esse filtro na variável dataset Dutra passeio. Ok. Agora, vamos filtrar da mesma forma, nós iremos filtrar somente agora nós vamos fazer a mesma análise para as rodovias que a Nova Dutra opera, né? Então vamos fazer da mesma forma. Vamos ver aqui as praças de pedágio. Se eu colocar aqui dataset Dutra passeio e colocar aqui praça, né, sem o C cedilha, e colocar para imprimir os valores únicos, ele vai me imprimir então aqui quais são as praças de pedágio que ela está trabalhando aqui, né? Pessoal, então, nós podemos perceber então que o dataset contém várias praças de pedágio de vários trechos dessa rodovia. Mas nós queremos analisar a rodovia como um todo, né? Neste trabalho a gente não vai fazer esse trabalho minucioso de olhar o trecho específico. Vamos olhar essa rodovia BR-116, esse trecho todo de São Paulo e Rio, perfeito? Toda essa parte aqui. Então nós vamos ter que primeiramente agrupar os dados, porque eu vou ter o dado de janeiro para a praça 1, o dado de janeiro para a praça 2, o dado de janeiro para a praça 3 e por aí vai. Então nós temos que converter os meses que estão no formato de string, palavras, caracteres, para o formato de data, né? Por exemplo, se eu colocar aqui dataset, Dutra, passeio, coluna, mês, underline, ano, nós vamos ver que está aqui janeiro 10, fevereiro 10, por aí vai. Então nós temos que converter esse cara para o formato de data. Ele está agora como string. Então isso é muito simples. Como que a gente vai fazer? Então nós vamos falar que a coluna dataset Dutra, passeio, mês, ano vai ser igual a pandas, ponto, né, pd.to datetime, converta para data. Qual é o nome da coluna que nós queremos converter? Dataset Dutra, passeio, mês, ano. Agora, antes de a gente dar Enter aqui, a gente vai colocar vírgula, apertar o Enter. Vamos fazer agora falar o formato da data. Como que a data está como string? Tá as 3 primeiras letras aqui já, né? E depois um hífen e os últimos números do ano. Então, o formato de data diz que quando você tem essas 3 primeiras letras do mês, a gente chama de porcentagem B. Então eu vou colocar um material complementar com os vários formatos. Mas, por exemplo, quando é número, é porcentagem M, que é mês mesmo, certo? Mas quando é as 3 primeiras letras, chama de porcentagem B, coloca um hífen, né? Depois porcentagem Y, para falar então que ele agora vai fazer os últimos 2 dígitos do ano. Ok? Beleza? Então nós fizemos essa conversão. Se nós olharmos aqui, ó, agora, ele está agora de forma certinho. Ele está 2010, 1, 2002, 1, ou seja, ele converteu para o primeiro dia de cada mês. Então, aí com base nisso, a gente poderá agora então agrupar os dados da mesma praça que vão estar com o mesmo mês para somar o volume dessas praças, ok? Então nós vamos fazer esse agrupamento da seguinte forma. Nós vamos vir aqui e falar assim, ó, dataset underline agrupado vai ser igual a dataset Dutra passeio, certo? Né? A gente vai então agrupar esse carinha. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar a função .groupBy, né? Essa função a gente vai agrupar por qual coluna? A gente vai colocar aqui a lista de coluna, né? Mês e ano, ou seja, use a coluna mês ano e para cada cara que está na mesma coluna, que tem o mesmo valor, a gente vai fazer o que? A gente vai somar, ok? Então somar os valores das colunas restantes, no caso vai ser dos volumes. Então se a gente fizer isso aqui e mandarmos imprimir então as primeiras linhas aqui, a gente vai ver então que agora a gente vai ter aqui, ó, 2010 1 o volume total, 2010 2 1 o volume total e por aí vai, ok? Ufa, pessoal, estamos terminando, né? Essa parte de pré-processamento é um pouco chatinha, mas depois que termina ela, o restante do projeto é bem mais tranquilo, né? A parte de treinamento modelo é você só saber ajustar algumas coisas. Aqui no nosso dataset, agora ficamos com um índice chamado mês-ano e o volume.
Só que acontece, a gente não consegue treinar com essa variável x mês ano, porque é uma variável data, né? É uma variável do tipo data. A gente precisa transformar ela para uma variável numérica. Então, qual que vai ser a nossa estratégia aqui no pré-processamento? Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai converter cada ano aqui, cada data, para o mês. Então, o primeiro mês do dado, que o dado foi analisado, vai ser o mês 1. Aí vai mês 2, mês 3 e por aí vai. O primeiro mês do segundo ano vai ser o mês 13. Então, e por aí vai. O primeiro mês do terceiro ano vai ser o mês 25. Ou seja, a gente vai então fazendo uma análise a partir do primeiro mês, cada ano vai aumentando os respectivos meses. Então vamos fazer isso aqui no nosso, adicionar essa coluna no dataset. Então a gente vai colocar uma coluna chamada dataset agrupado, chamado mês, que vai então ter uma representação numérica desse mês ano, dessa data. E aí por isso que a gente convertou para data, porque vai facilitar. Então a gente vai falar que essa coluna aqui vai ser o mês, né? A gente vai copiar o que? Dataset agrupado o índice, né? Que essa coluna aqui agora virou o índice, mês ano é o índice, né? Quando a coluna ela fica aqui nesse lado no primeiro lado, a gente chama ela de índice, certo? O index.mês, certo? Se eu fizer isso aqui e imprimir agora meu dataset, ele vai ter então um mês, o respectivo mês de cada ano. Ok, mas eu não quero isso, eu quero que o mês ele aumente ao passar do tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse mês pelo ano, né? Então eu vou fazer o seguinte, dataset.agrupado.index.year, certo? Ou seja, ele vai multiplicar pelo ano. Se eu imprimir aqui, agora ele multiplicou. Opa, fiz um pequeno errinho aqui, dataset agrupado, opa, dataset agrupado, index, year, ok. Aqui ele vai multiplicar, mas aí ele pegou, olha só, o primeiro mês ele jogou 2010, segundo mês 4020, ou seja, ele está pegando um ano e multiplicando. Então a gente vai ter que fazer o quê? Subtrair daqui 2009, que é nós sabemos que o primeiro dado é de 2010, ou seja, pegue o ano do dado, então por exemplo, o ano 2010, subtrai 2009, vai ficar então 1, multiplique pelo mês. Quando for o ano 2011, vai ficar 2011 menos 2009, vai ficar 2. 2 vezes o mês, então o mês vai começar então do 12. Primeiro mês vai ser 12, 13, 14, por aí vai. Ok? Então vamos lá. Então nós temos aqui o nosso dataset pelo mês dessa forma. Ok, então nós temos agora, se nós olharmos o nosso dataset agrupado, nós temos ele da seguinte forma: o volume total e os respectivos meses. Ok, perfeito. Agora vamos adicionar uma célula de código e vamos criar um gráfico para poder plotar e ver isso. Então vamos criar uma variável x que vai ser igual a dataset agrupado, e eu vou pegar todas as linhas, a coluna mês. Vou pegar uma variável y que é igual a dataset agrupado, o nome da coluna aqui é volume total. Vou copiar aqui para não errar, né? Então tem essas duas colunas. E eu vou criar aqui o plot.scatter, né? Vou mandar fazer uma dispersão de x, y, ok? Vou falar que o x label vai ser o que? Meses, né? Os meses. E o plot y label é o volume, né? Ok, vamos ver. Então tem aqui os meses e o volume. Agora, o que eu quero saber? Eu quero saber como que... e agora que vem a grande questão do exercício. Eu tenho os dados do mês 0, né, do primeiro mês até o mês 120. 120, ou seja, 10 anos. Eu quero saber como que o meu volume vai crescer ou diminuir quando eu adicionar mais 24 meses aqui. Ou seja, quando for para 144 meses. Então, como que vai ser o volume de veículos de passeio nessa praça de pedágio dessa rodovia para 144 meses? Não somente de 120 até 144, ok? Então esse vai ser o trabalho de vocês, ok? Então agora só para a gente dar uma conclusão, vou adicionar uma seção aqui, Markdown, apesar de eu já ter feito muito pré-processamento, mas agora que é de fato é onde a gente vai fazer aquele pré-processamento mais específico, né? Então eu tenho a variável x, como eu defini aqui, né? Que é o dataset agrupado mês, e o y, que é o dataset agrupado volume total. Eu até vou copiar para cá, né? Vou executar isso aqui, para ter essas duas variáveis aqui. Então, o que eu quero saber é,
dado que eu tenho uma série de meses, como que vai ser o volume da minha praça quando eu tiver para o mês de 120 até 144? Esse é o exercício. Então, o que vocês vão ter que terminar aqui no projeto? Vocês vão ter que primeiro normalizar esse dado. Depois que normalizar esse dado, você vai ter que então dividir no conjunto de teste e no conjunto de treinamento. Perfeito. Depois que você fizer isso, você vai fazer o quê? Você vai então treinar o modelo, primeiramente o modelo de regressão linear com o algoritmo da descida do gradiente estocástico. Em seguida, nós irá treinar com um algoritmo da rede neural artificial de múltiplas camadas para regressão, certo? Fazendo esse treinamento, então você vai ter os dois modelos. E aí você então vai prever, né, como que esse modelo vai funcionar para os meses de 120 até 144, ok? Então imagine que você vai ter um outro vetor aqui, o vetor de previsão que você quer ver, né? Que é vamos supor que eu vou chamar aqui que P, né? Esse vetor, ele vai ser um vetor, né? Vamos supor aqui que vai ter então 121, 122, 123 até, né? Vamos pensar assim, até, eu não vou colocar esses pontinhos aqui, mas vocês vão digitar, vão escrever até chegar ao mês 144. Eu quero saber então qual que vai ser o y para essas variáveis, ok? Uma vez que você faz essa análise tanto para o algoritmo de regressão linear, tanto para o algoritmo da rede neural, você vai terminar, você vai salvar o seu notebook, né? Vai salvar aqui, ok? Você vai vir aqui, né? Terminar, vai fazer o carregamento do notebook, né? Ele está salvando aqui, ok? Uma vez que salvo o notebook, você vai fazer o quê? Você vai, então... Ok, salvamos o notebook, né? Vou fechar aqui. Vou sair do editor, né? Uma vez salvo o notebook com o seu exercício, você vai vir aqui nessa aba aqui do dataset, né? Na primeira parte, chamada tarefa, tasks. E aqui você vai, então, submeter aqui, ó, para esse cara aqui. Então você vai vir aqui, clicar nessa tarefa Forecast the Traffic Volume in Presidente do Total Plazas. Você vai clicar em Submit para submeter. E aí aqui você vai escolher então o notebook que você fez, ok? Você vai escolher o notebook e vai clicar então por fim no botão Submit. E aí você então vai finalizar o seu trabalho, ok? Então é isso, pessoal.